capítulo 5 do Evangelho de João, ele vai curar um paralítico. E após ali a cura daquele paralítico, Jesus vai explicar ali para os judeus e os seus discípulos e todos que o rodeavam, a multidão que o seguia, Jesus explica qual é a sua missão. Aleluia, Deus. E muitos não entendem, outros querem tentar pegar Jesus em contradição, que são os religiosos da época, mas mesmo assim Jesus gasta um tempinho para explicar qual é a sua missão. E quando nós chegamos na altura do capítulo 6, Jesus vai começar a fazer a multiplicações de pães e peixes. Vem ali os discípulos e uma multidão, aí chega André, chega Felipe, e eles começam a preocupar: Senhor, são muitos que estão aqui e nós não temos comida. Então Jesus, tão sábio que é, pede: olha, faça com que eles se assentem. Porque o lugar que eles estavam era cheio de relva, cheio de grama, então todos se assentaram. Aí chegou um discípulo de Jesus dizendo: olha, tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então, sabendo de tudo que iria fazer, então faz um milagre e se alimenta todos que estavam ali. Aleluia. Homens, mulheres, crianças, todos que estavam ali. Então, a partir deste milagre, Jesus vai sair. Os seus discípulos ficam e quando Jesus sai, depois uns vão notar a ausência de Jesus e vão querer buscar Jesus. Mas eles vão buscar Jesus com a motivação errada. Por causa dos sinais, por causa do milagre, por causa da multiplicação de pães e peixes. Porque Jesus fartou eles fisicamente. Então eles querem buscar a Jesus. Porém, essa busca aqui envolvia a motivação errada. Então Jesus, meus irmãos, pega os discípulos, vai para outro lugar e depois Jesus chega andando sobre as águas até os seus Aleluia, discípulos. Deus. E por passar pouco tempo, as pessoas pegam ali navios, barcos que foi chegando e vai buscar Jesus e encontram. Então eles vão falar ali sobre o pão da vida, e Jesus, quando chega no versículo 35, que é o que nós acabamos de ler, eles querem saber que pão é esse. E Jesus vai falar que o pão que desceu do céu é o pão que alimenta e que quem comer nunca mais vai ter fome. Então Jesus declara: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá sede, jamais terá fome. O que nós vemos hoje? O ser humano, ele tem uma fome insaciável. O homem fica buscando paz, o homem fica buscando felicidade. Muitos recorrem aos bens materiais, ao dinheiro, às posses, apartamentos, carros de luxo, status, nomes e por aí vai. Mas nós vemos que o homem, ele não é farto. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Por quê? Porque o problema do homem é algo espiritual. O problema do homem é no coração. Então é somente Jesus que pode saciar, fartar a alma do homem. Os bens materiais não pode, o casamento não pode, algo físico, algo nesta matéria não pode satisfazer o homem. E muitas pessoas andam de um lado para o outro buscando esse preenchimento, esta paz. Certamente o homem investe dinheiro buscando paz. A ONU, ela investe bilhões e até mesmo trilhões tentando promover a paz mundial. Mas a essa paz mundial nós não vemos. Basta apenas ligar a televisão e ver o jornal. Aí, cadê a paz que o povo tanto fala? Cadê os recursos que a humanidade procura, mas ninguém chega com a solução? Porque o homem, meus irmãos, o problema do homem é no coração. 11 vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, de maneira que só algo eterno pode preencher o vazio que há dentro do coração do homem. Aleluia. Por isso que ele procura no carro, no prazer, nas coisas ilícitas, e não acha essa paz. Ele continua triste, ele continua vazio,
insaciável, porque ele está buscando no lugar errado. Então só algo eterno que pode preencher o coração do homem. Eu quero dizer para você, se você não está buscando Jesus Cristo, que é eterno, você nunca será saciado. Mas uma vez que você buscar Cristo e somente Ele é suficiente para preencher o vazio que há dentro de você. Ele é suficiente para trazer a alegria a qual você tanto procura em outras coisas. E uma vez que você achar Cristo, você será uma pessoa completa, satisfeita por toda a eternidade. Então é por isso que o homem busca a paz. Porque ele às vezes não entendeu que o vazio dentro do seu coração é eterno. Então é só Jesus que pode dar essa eternidade, essa alegria, essa completude, essa paz verdadeira. E quando falamos paz, não é ausência de guerra. É em meio à guerra ter a paz, confiando num Deus soberano. E quando nós vemos aqui, meus irmãos, no Evangelho de João 6,35, Jesus começa dizendo assim para aqueles judeus, religiosos, discípulos e aquela multidão: eu sou o pão da vida. Ou seja, essa aqui é uma das primeiras palavras quando Jesus diz eu sou, das 7 que tem no livro de João. Em outros versículos Jesus vai falar eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Mas aqui ele usa a primeira vez eu sou. Ou seja, e isso ecoa, remete ao Êxodo, quando ele se apresenta ali para Moisés. Mas nós vemos Jesus dizendo eu sou o pão da vida. Jesus está declarando, Jesus está se revelando, uma auto-revelação da parte de Jesus. E é uma revelação central para o cristianismo. É uma revelação central para o homem. O que o Senhor é, Jesus? Eu sou o pão da vida. Naquele contexto lá, quando eles falavam eu sou o pão da vida, eles entendiam. Ele é o único que pode satisfazer o homem. Eu sou o pão, eu que te farto. Então, quando Jesus fala a ênfase, quando ele dá a ênfase, eu sou, isso evoca a autoexistência de Jesus. Jesus já era. Jesus era antes de Abraão, conforme João 8,58. Ele existia. Eu sou. E isso, meus irmãos, prepara duas declarações sobre a suficiência de Cristo. Primeiro, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem se aproxima de Cristo, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, quem se aproxima de mim nunca sentirá fome. E nós vemos as pessoas hoje com fome espiritual. Por quê? Não encontrou o pão celestial. Não encontrou o pão espiritual. Porque se encontrar o pão espiritual, não vai ter fome. Por isso que muitos continuam buscando nos prazeres, deleites. Por isso que muitos ficam buscando nessa esfera terrena. Por quê? Porque não encontrou o pão. O pão que sacia. Você que está aqui nesta noite, é uma pergunta retórica. Será que você tem se alimentado deste pão? Será que de fato você já teve um encontro com Jesus? Glória a Deus. Porque se tiver encontrado, se Jesus tiver te alcançado,